Bom, vamos ver agora separadamente cada um desses processos. Então, a primeira etapa do processo é a coleta de dados, né? É o histórico de enfermagem. Então, aqui a gente tem um paciente lembrando do que ele tem, né? Tipo, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu já tive infarto, eu fumo, eu bebo, né? Então, esses termos técnicos que eu coloquei aqui para vocês, ó, anotem, né? Deixem reservados aí, porque a gente vai falar a respeito de termos técnicos. Quem que pode fazer essa primeira etapa? A enfermeira e o técnico de enfermagem, ok? Na ausência da enfermeira, é designado para o técnico. Então, nada mais é que conversar com o paciente para verificar todo o histórico de vida, não somente as questões de saúde, tá? Vamos lembrar de visão holística, né? Vocês devem ter visto isso nas primeiras disciplinas, mas a gente vai retomar mais para frente, pode ficar tranquilo. Feito isso, a gente vai fazer o quê? O diagnóstico. Então, eu já sei que ele tem diabetes, que ele tem hipertensão, que ele tem isso, que ele tem aquilo. E aí eu vou fazer o quê? O diagnóstico em cima daqueles problemas. Quem faz o diagnóstico é a enfermeira. Observe o seguinte, ó, o diagnóstico de enfermagem ele é diferente do diagnóstico médico. No diagnóstico médico, ele coloca lá a doença. No caso da enfermagem, o diagnóstico é um pouco diferenciado. Por quê? Porque a gente dá o diagnóstico baseado nas possíveis complicações que esse paciente pode ter, né, durante o período de internação e levando em conta o histórico. Então, olha para vocês verem 3 exemplos de diagnóstico de enfermagem. O meu paciente tem risco de queda, ele tem risco de broncoaspiração e ele tem risco de contrair uma infecção. Então, são riscos que o meu paciente tem durante o período de internação que ele vai estar vivenciando, tá? A prescrição de enfermagem. Bom, aqui eu identifiquei os riscos, não vou fazer nada com ele, vou esperar acontecer? Não, eu vou prescrever coisas, tá? Quem pode prescrever? A enfermeira. Tá? Então, diferente da prescrição médica, aqui são indicados cuidados, ações que a equipe deve seguir para prevenir riscos ou curar alguns problemas existentes. Então, por exemplo, de prescrição de enfermagem, manter grades elevadas, banho de aspersão com auxílio, que acaba significando que o meu paciente não pode tomar banho sozinho, por exemplo. Tá? Então, esses são exemplos de prescrições. Implementação. O que é a implementação? É colocar a prescrição em prática, né? É executar aquilo que a enfermeira prescreveu, tá? Então, quem pode executar? A própria, né, a enfermeira, o técnico e o auxiliar. Então, todos aqui podemos executar, implementar o que foi prescrito, ok? Então, já colocamos a prescrição, né, em prática, já começamos a trabalhar. Em seguida, nós precisamos fazer o quê? Tá? A avaliação é a 5ª etapa do processo. Nessa fase, é a equipe toda que se reúne para fazer o quê? Para verificar se aqueles cuidados prescritos foram efetivos, se precisa alterar alguma coisa, se vamos manter aqueles cuidados, se o paciente respondeu com uma melhora, se ele respondeu com uma piora. Então, tudo precisa ser constantemente avaliado. Só que observe o seguinte, isso tudo é dinâmico, tá? Não é assim, como eu vou dizer, não tem períodos, essa semana a gente faz isso, semana que vem a gente faz aquilo. Como a gente vai ver daqui a pouco, esses processos eles são interligados, dinâmicos, mas eles precisam respeitar essa ordem aqui. Eu não posso avaliar antes de fazer a prescrição, eu não posso prescrever antes de fazer o diagnóstico e assim sucessivamente, ok?